Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar uma super aula para você, uma aula muito importante chamada de estrutura organizacional. Essa aula também é chamada de desenho organizacional, também é chamada de tipologias organizacionais e assim por diante. Gente, o assunto muito legal, muito interessante, chama a atenção de vocês que esse aqui não é assunto que é cobrado, é um assunto que despenca nas provas. Se você já sabe disso, você tem que utilizar essa informação estratégica aí, fazer a sua diferenciação. Bacana? Gente, este assunto ele faz parte do processo administrativo, a gente sabe disso, e dentro do processo administrativo nós temos lá a função, olha só, preste atenção, planejar, organizar, dirigir e controlar. A estrutura organizacional, a formação, a elaboração da estrutura faz parte da segunda etapa, a etapa da organização. Bacana? Então, um assunto aqui muito importante. O professor detalhou esse assunto para vocês aqui. Montei uma estratégia muito interessante para ensinar esse assunto para a galera. Primeiramente, quero fazer um convite para vocês. Quero fazer um convite para que vocês fiquem hipercompetitivos. E, para isso, vocês vão ter que estudar aí um pouquinho de adicional, né? Ou seja, assuntos complementares à estrutura organizacional. O professor Luiz, eu gravei todas essas aulas, já estão disponíveis para vocês, né? Então, aconselho vocês aí, com todo o coração aí, tá certo? Que vocês estudem também o assunto divisão do trabalho, especialização, hierarquia, centralização versus descentralização e aula de departamentalização. Todos esses assuntos estão relacionados à estrutura organizacional, ao desenho organizacional. Isso vai ajudá-los a ter uma compreensão maior, melhor do assunto. Bacana? E este assunto nosso, que é o assunto da estrutura organizacional, eu utilizei uma tática diferente, né? Na aula anterior, que eu tenho essa aula gravada, eu abordei todos esses assuntos em uma única aula. Agora não. Agora o professor dividiu essa aula aí em 9 partes, né? Professor, por que em 9 partes? Para que nós aí aprofundemos aí em cada item, cada assunto, para que cada aula nós tenhamos oportunidade de fazer exercícios. Ou seja, nessa reformulação da aula, você pode ter certeza que tem muito mais exercícios aí pontuais para a galera, tá certo? Então vamos lá, né? Explicando para a galera, nós temos aí uma aula introdutória, nós estamos hoje na aula 1, né? Desenho organizacional parte 1, onde a gente vai trabalhar alguns elementos. Não vou conseguir trabalhar todos os elementos, dividir a aula para não ficar muito longa, e a gente vai concluir essa parte introdutória na parte 2. Daí, nós vamos trabalhar em cada aula, nós vamos trabalhar um tipo de estrutura organizacional. Eu subdividi para potencializar cada um desses itens. Primeiro, organização linear. Segunda, funcional, linha staff, matricial, adocráticas, em redes e autogerenciadas. Aí, são aí a organização desse assunto maravilhoso. Bacana? Professor, fala para a gente aí, professor. Eu quero um exemplo, professor. Eu quero que você comece essa videoaula dando um exemplo de estrutura organizacional. Tudo bem. Então vamos lá, passar para vocês aqui o primeiro exemplo, né, de estrutura organizacional. Está aqui, isso aqui é uma estrutura organizacional. E essa estrutura organizacional, ela está representada graficamente. E este gráfico aqui tem um nome. Então, primeiro aprendizado para a galera aí. Esse cara aqui, este gráfico, significa, chama-se de organograma, ó. Professor, organograma? Exatamente. Professor, qual que é o conceito do organograma? Gente, o conceito do organograma significa dizer o seguinte, é a representação gráfica da estrutura organizacional. De novo, organograma é a representação gráfica da estrutura organizacional, né? Então, está aí para vocês, né? Ok, estudamos aí, vimos aí organograma. Cai em concurso? Cai, né? Eu já vi cair algumas questões sobre organograma. Mas se vocês olharem para esta representação gráfica, para esse organograma, o que você consegue chegar de conclusões? Primeiramente, né, você consegue aí, enxergar claramente que a empresa aqui, a empresa,
a organização está o quê? Está organizada, não é isso? Por exemplo, nós temos aqui, ó, gerente de infraestrutura e serviços, ó, ou seja, há uma divisão do trabalho e houve uma especialização, né? Temos aqui, ó, gerente de desenvolvimento, diretor de TI, áreas de negócios, área de negócios, gerente de arquitetura, ou seja, o organograma, a estrutura organizacional vem realmente organizar em áreas, tá certo? Vem definir aqui, ó, essa linha aqui significa a linha de comando. Nós temos aqui uma área de staff, uma área de assessoria ao vice-presidente da empresa e assim por diante. Então, nessa aula de estrutura organizacional, nós vamos verificar que nós temos vários tipos de estrutura organizacional e nós vamos abordar um a um. Mas o objeto de estudo é esse gráfico aqui, tá certo? Vamos continuar aí, né? Professor, dessas tipologias de estrutura organizacional, professor, quais são as 3 mais cobradas em provas de concurso público? Olha só, as 3 mais cobradas em provas de concurso é a estrutura linear, que vai seguir, ó, a linha única de comando, né? Ó, esse cara da execução tem que, B, ó, vai se reportar ao gerente B, o gerente B ao diretor e assim por diante. Temos a estrutura funcional. A estrutura funcional vem de funcionamento das funções da empresa, né? Gerência A tem uma função, tipo recursos humanos, gerência B, outra função, tipo marketing e assim por diante. E nós temos aí a estrutura linha staff, né? Olha aí, linha staff, que é a unidade de quê? De assessoria técnica especializada ao gestor, ao gerente, ao diretor da entidade. Mas olha só, esses detalhamentos não é agora, é um pouquinho mais para frente, ok? Essa aula aqui é uma aula, desculpa, gente, introdutória. Nós vamos trabalhar de conceitos básicos e alguns elementos importantes que nós iremos utilizar no restante das aulas. Afinal de contas, são 9 aulas, né? 9 pequenas aulas. Vamos lá, conceito, vem comigo aqui. Estrutura organizacional. Representação gráfica ou descritiva das áreas que compõem a organização, distribuídas em níveis hierárquicos, né? Olha aí, professor, esse tal de níveis hierárquicos, toda aula você fala sobre ele, sim. Gente, a administração é isso, tem hierarquia aí, ela está presente na vida do administrador sempre. Então, o que está escrito aqui? O que o Dalberto Chiavenato disse? Ele disse que aquela representação gráfica ela vai organizar o trabalho em que, ó, em áreas que compõem a organização, recursos humanos, marketing, TI, assim por diante. E vai distribuir o quê? Em níveis hierárquicos. Professor, eu quero voltar um pouquinho dos níveis, né? Olha esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, se eu perguntar para vocês quantos níveis hierárquicos tem esse organograma, vamos contar aqui, ó. Nós temos um nível aqui, ó, que é o nível de execução, tá certo? Todas essas áreas aqui fazem parte do nível. Nós temos esse segundo nível. Essa área de assistente PMO, PMA, esses caras aqui são áreas de staff, então não conta, né? Temos aqui terceiro nível, que é esse pessoal aqui, e o quarto nível. Então, isso aqui são os níveis hierárquicos, né? Tá certo? As unidades de staff, ó, essa aqui é uma unidade de staff, como tem esse risquinho aqui, ó, faz parte do nível superior. Tá? Então, nós temos aqui, ó, só para você passar aqui a linha, né? Ó, primeiro nível hierárquico, nós temos aqui, ó, segundo nível hierárquico, certo? Terceiro, e esse quarto aqui é o nível de execução, ó. Nível de execução, né? Professor, você colocou errado. Opa, perdão, gente, coloquei, ó. Esse cara aqui é o primeiro nível, é o contrário, tá certo? É o primeiro nível. Então, o primeiro nível, ó, tá certo, ó. Quem vai definir isso aqui é a estrutura organizacional. O segundo nível, composta por essas unidades. Terceiro nível e o quarto nível, que é o nível de execução. Professor, está ficando claro para a gente agora? É claro. Rapaz, a administração é o seguinte, é muito gostoso estudar isso porque nós aplicamos, né, todos os dias. E pode ter certeza, cara, o órgão que você vai trabalhar é mais ou menos assim, caixinha que não acaba mais, né? Há uma caixinha que não acaba mais. Isso vai te ajudar bastante a entender o funcionamento do órgão que, se Deus quiser, você vai estar trabalhando, né? Vamos para a parte de conceitos, né? Vamos lá, continuando. A estrutura organizacional projeta e organiza
os relacionamentos entre níveis hierárquicos e o fluxo das informações essenciais para uma organização. Então, tranquilo, né? Ela vai organizar o fluxo, né? Como assim um fluxo das informações, né? Você definindo a estrutura hierárquica, quem obedece quem manda em quem, você já ajuda a organizar bastante o fluxo de comunicação, né? Vamos aqui, né? Dois conceitos muito importantes que são cobrados em diversas provas, um do professor Djalma, né? Organização, conceito de quê? De estrutura organizacional. Comigo, organização da empresa é a ordenação e o agrupamento de atividades e recursos visando o alcance de objetivos e resultados estabelecidos. Olha que coisa interessante, né? Então, cada caixinha ali é um agrupamento de recursos, ok? Que tem uma missão específica, que vai contribuir para a missão total da organização, que é atingir lá os seus resultados e objetivos, alcançá-los, né? Previamente estabelecidos. Outro conceito, né? Forma pela qual as atividades de uma organização são divididas, organizadas e coordenadas. Storner, né? Então, essa aqui é a parte de conceito. Bacana? Fechou, né? Parte de conceito, estou bastante tranquilo aí. Tenho certeza que já deu para clarear um pouquinho a parte conceitual. Professor, nós temos quantos tipos de estrutura organizacional? Nós temos, basicamente, 2 tipos de estrutura organizacional. Nós temos aqui a estrutura formal e a estrutura informal. Professor, e aqueles exemplos lá, professor? Olha só, organização linear, funcional, linha staff, matricial, adocráticas, redes e autogerenciadas. Gente, todas essas denominações, essas tipologias, atenção, fazem parte da estrutura formal. Então, aquelas tipologias fazem parte da estrutura formal. Tá? Nós temos 2 tipos de estrutura, aquela que é formal. O que é formal? Aquela que é oficializada, tá certo? Aquela que é oficial. E nós temos aquela estrutura chamada de estrutura informal. O nome diz, informal, vem de informalidade, ou seja, não oficial. Bacana? Então, olha só, estrutura formal, e nós temos estrutura informal. Na estrutura formal, nós temos 7 tipologias principais de estrutura de desenho organizacional. Rapaz, se você já conseguir ter na cabeça quais são essas 7, é muito fácil você acertar. Por quê? Porque a maioria das questões, ele vai falar de um assunto que é estrutura funcional, mas não é funcional, é linha, staff. Então, você tem que saber. Vamos ver se você já sabe. Vamos ver como é que está o seu nível de concentração. Quais são aí as tipologias organizacionais? Olha lá, vamos juntos então, vamos lá. Primeiro, isso, linear. Segundo, funcional. Terceiro, linha staff. 4, matricial. 5, adocrática. 6, em redes. E, finalmente, autogerenciadas aí, tá? Gente, ó, fala em voz alta, tá? Isso ajuda você fixar. Vem comigo aqui. Vamos falar da estrutura formal, né? Formal é aquela que é oficial, né? É aquela que é planejada, gente. Pensem só, estrutura formal ela é planejada, a característica fundamental da estrutura formalizada, né? Ela é planejada e formalmente representada, em alguns aspectos, pelo seu organograma. Professor, por que, professor, que está essa palavra aqui, em alguns aspectos? Porque eu digo para você, esse negócio de estrutura organizacional é muito grande. É claro que você vai unificar as tarefas por divisões de trabalho, por unidades, departamentos, gerentes, mas não está tudo lá. Por exemplo, se eu disser para vocês o seguinte, que as regras, presta atenção, as regras, regulamentos, olha só, regulamentos, né, fazem parte da estrutura formal. Só que as regras e os regulamentos não estão apresentados no organograma. O organograma é representação gráfica da estrutura organizacional, mas o organograma vai definir muito bem a linha da hierarquia, quem manda em quem deve obedecer o quê, tá certo? A organização das unidades de trabalho. Então, por isso que está escrito aqui em alguns aspectos. Acabei de dar um exemplo,
de um aspecto que faz parte da estrutura organizacional, mas não compõe o seu respectivo organograma, né? E essa estrutura formal, tá, ela dá ênfase quanto às posições em termos de autoridade, responsabilidades. A autoridade flui, na maioria das vezes, de forma vertical. Falou vertical, você tem que lembrar a hierarquia. O professor já explicou muito isso, né? Olha só, a estrutura formal, ela é estável, tá certo? Se ela é estável, é difícil mutação. Já ao contrário da estrutura informal, ela é bastante instável, bastante mutável, né? Foco no controle, liderança é formalizada. Como é que é o nome dessa liderança formalizada? Professor, você está cobrando demais. Não, estou querendo preparar vocês. Gente, a liderança formalizada é o famoso chefe. Exatamente. Então, o chefe, ele é uma liderança formalizada. E a estrutura formal é alicerçada por fluxos e canais formais de comunicação. Já a estrutura informal, diferentemente da formal, ela é o oposto da formal. Ela não surge pelo planejamento e formalidade. A estrutura formal surge, aqui comigo, ó, da interação social das pessoas. Professor, por quê, professor? Preste atenção, gente. Vamos lá, algumas aulas passadas nós estudamos sobre isso. As organizações são formadas por pessoas. Tá? Não existem organizações sem pessoas. Tá? O ser humano é um ser complexo, o ser humano é um ser social. O ser humano é um ser, preste atenção, que tem que conversar e socializar com outras pessoas. Então, você tem a estrutura formal da empresa, né? O chefe, os subordinados, todo mundo no seu quadradinho. Só que essas pessoas que ocupam só que os ocupantes dessas posições são pessoas. Tá? Se são pessoas ocupantes, eles vão o quê? Interagir. Então, é o seguinte, tá? Eles vão o quê? Eles vão ter uma interação social, né, que não é oficializada pela organização. E essa interação social vai formar-se a estrutura informal da organização. Professor, dá um exemplo para mim. Tudo bem, nós temos uma organização, um cara que não é gerente, o cara que não é chefe, mas é seu dito. Tá? O seu dito é um cara muito respeitado na organização. O seu dito é um cara muito experiente, um cara muito prudente, um cara muito sábio, muito inteligente, aonde ele exerce uma autoridade, uma liderança informal. Então, seu dito faz parte da estrutura informal, porque não é oficializada, não é formal, tá? Então, vamos ler aqui. Então, a estrutura informal, surge da interação social das pessoas, o que significa que se desenvolve espontaneamente, a interação social das pessoas, representa relações que usualmente não aparecem no organograma. Ó, não aparece no organograma. Já na formal, tá, muitos aspectos aparecem, mas não todos, né? E essa organização informal, né, a autoridade flui, da maioria das vezes, de forma horizontal. Ó, seu dito, né? Ela é dinâmica, né? Não tem foco no controle, não tem autoridade, trabalha com inteligência emocional, a liderança informal, lembra do seu dito, né? E é alicerçada por fluxos de canais e canais informais, né? Então, isso aí é a estrutura formal, tá certo? Professor, alguns exercícios para a gente fixar, tudo bem, né? Professor, mas que exercício é esse, professor? Já olha assim, eu já fico com preguiça, né? Gente, você não pode ter preguiça. Tá? Exercícios como esses assim são muito fáceis, né? Vamos fazer juntos aqui comigo. Desculpa, gente. Ó. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Convido vocês a conhecer a nossa metodologia, conhecer o nosso curso super completo e atualizado, com os melhores professores do mercado aqui do Lá Concurso, o curso para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Aqui, nós temos aqui o melhor custo-benefício. Nesse curso nosso, custa apenas 10 parcelinhas aí de R$20, você vai ter direito aí a assistir o restante dessa videoaula e muito mais. Esse curso nós temos hoje já disponível aí em torno de 270 videoaulas
com esse padrão de qualidade que vocês acabaram de assistir. Tá certo, meus amigos? Já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio do professor? Então você pode fazer o download gratuitamente. Clique no link aqui embaixo. Clique lá, faz um cadastrozinho. Você vai poder baixar esse material de apoio de forma gratuita aqui do LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui do LAC. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique LAC.